Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, como hoje, não é? Em que os discípulos se reuniam com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A cena se repete. Ele outra vez está em nosso meio. Glória, pois, mais uma vez ao seu nome. Glória à sua majestade, à sua grandeza, à sua misericórdia, à sua bondade, à sua benignidade, à sua capacidade, à sua onipotência, à sua onisciência. Glória a Deus pelo seu amor para conosco. Glória a Deus que nos procurou e nos achou. Glória a Deus que nos encontrou e nos limpou. Glória a Deus que nos limpou e nos justificou. Glória a Deus que nos justificou e nos fez filhos seus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tão pouca a nossa vida, tão curta a nossa vida nessa terra, que não temos tempo suficiente para glorificar a Deus. Então iremos morar num lugar onde não existe tempo, para que toda a época em que lá estivermos e será eternamente, glorificaremos e glorificaremos e glorificaremos e exaltaremos e magnificaremos e adoraremos e nos prostraremos e reverenciaremos e diremos sempre: ó Deus, obrigado porque estou aqui. Amém. Eu os cumprimento no doce nome do Senhor Jesus e com essa paz maravilhosa que excede todo o entendimento. De todo o meu coração eu digo: voltar aqui é um motivo de grande prazer. Ocupar esta tribuna mais uma vez é um privilégio. Razão porque eu agradeço a Deus por esse privilégio e agradeço também ao meu nobre amigo, nobre companheiro, precioso homem de Deus, pastor Moisés Campos. Obrigado por me permitir estar ocupando esta tribuna, de onde o irmão ministra a palavra de Deus com sabedoria, com inspiração, com graça e com revelação. Quantos amam ouvir o pastor Moisés? Amém. Então, por favor, tolerem ouvir-me hoje. Abra sua Bíblia, por gentileza. Antes de eu mencionar o texto, eu quero pedir um pequeno favor ao pastor Moisés, que o senhor, por gentileza, libere. Nós temos uma folha de papel que será dada a cada pessoa que está aqui esta noite, contendo mais ou menos um roteiro do que nós vamos falar. Nós temos muitos textos bíblicos e não há como mencioná-los todos, mas eu gostaria que os irmãos levassem para casa para verificar depois. Então, a mim me pareceu bem, dada a majestade do tema que me foi proposto, eu gostaria, e já estão começando a fazer isso, muito bem. É só um que está distribuindo, pastor Moisés? Só... Tem mais alguém, parece, por lá? Muito bem, logo termina. Obrigado por receberem. Não precisa olhar agora, só daqui a pouquinho eu queria dizer uma coisa aos irmãos. E o que eu vou falar agora, eu não estou diminuindo nenhuma outra igreja. Nenhuma, absolutamente. Deus me disse, eu estou apreciando esta. Eu já conversei com minha esposa, eu já conversei com alguns amigos, eu repeti isso para o pastor Gesiel Lázaro, repeti ao pastor Rodolfo, a quem tenho o prazer de poder ver nesta noite, a ele e sua muito digna esposa. Esta é uma igreja que tem conseguido alguma coisa muito especial de Deus. Eu tenho visitado muitas igrejas ao redor do mundo. A maioria das igrejas opta, por causa da sua liderança, opta ou pela palavra, ou pelo poder. E você sabe, na hora que você chega, às vezes é uma igreja que não tem tanta profundidade na palavra, mas tem um poder tremendo. E há outras igrejas que já não parecem tão poderosas, mas tem uma palavra. Que tal quando você chega a uma que prima pelas duas? Vamos glorificar a Deus. Esta é a igreja do PP, a igreja do poder e da palavra. Por isso, ela é alegre, ela é uma igreja vitoriosa, por isso é uma igreja que mergulha na palavra.
Eu sempre digo a pessoas com as quais posso falar assim de perto: nunca seja um surfista da palavra. Não seja um surfista. Não, seja um mergulhador. Esse livro não é para surfistas. Esse livro é para mergulhadores. E eu louvo a Deus por este campeão de Deus que está aqui ajudando o povo a mergulhar. Amém? Agora abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu nosso querido irmão, a quem conheceremos lá em cima, lá no céu. Estou falando do irmão João, capítulo 17, versículo 17, por favor. Enquanto encontro, muito obrigado, pastor Gesiel Lázaro. Pastor Gesiel Lázaro é casado com uma sobrinha minha. Eu falei hoje com o pai dele lá no Brasil e perguntei: por que o senhor deu o nome de Gesiel ao seu filho? Aí ele disse: é porque está na Bíblia. Boa resposta! É tão lindo quando um pai pode dizer: o meu filho tem este nome porque está na Bíblia. Foi por isso também que meu pai escolheu este nome. Obrigado por ter me trazido, pastor Gesiel. Obrigado por recebê-lo também carinhosamente. E obrigado a todos que estão aqui nesta noite. Estão prontos? Já encontraram João 17:17? Só quem encontrou, diga amém. Amém. Peço por gentileza as vozes femininas que sejam ouvidas agora. E só previno as irmãs que falem forte, porque depois vem os homens, tá bom? As irmãs, João 17:17. 1, 2, 3. Peço por gentileza as vozes masculinas. Mostre agora sua força, homens. Mostre. Você entendeu este versículo assim, em primeira mão? Jesus está valorizando a palavra do Pai. Jesus está dando uma informação excepcional sobre a palavra do Pai. E orando, ele disse: Pai, santifica os meus discípulos na verdade. E para que no futuro alguém que tomasse conhecimento desta oração não tivesse dúvida do que é a verdade, ele acrescenta: a tua palavra é a verdade. Ou seja, é impossível uma pessoa ser santificada sem esta palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos dizer isso juntos? Você é capaz de repetir este versículo sem olhar para a tela ou sem olhar para a Bíblia? 1, 2, 3. Toda a igreja, o mais bonito que puder. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Eu estarei ministrando esta noite de pé e os irmãos estarão sentados, mas antes que se sentem, vou pedir um pequenino favor. Se podem me atender, eu já fico por antecipação muito agradecido. Por fé eu pergunto: podem me atender? Amém. Não sabem o que é, ainda bem que não disseram sim, disseram amém, né? Ok, eu vou pedir que tomem na sua mão uma Bíblia, a sua Bíblia, por favor. Espero que cada um tenha tido a oportunidade de trazer a sua Bíblia. Se não, você, tudo bem, mas quem trouxe a sua Bíblia? Agradeço-lhes se podem fechar a Bíblia. Agradeço-lhes se podem encostar essa Bíblia ao lugar mais querido do seu corpo, seu coração. Muito bem. E, por favor, eu quero lhes fazer rapidamente algumas declarações. Depois disto, estarei ministrando a Deus. Primeira declaração: você está com um livro encostado ao seu coração. Que livro é este? E eu quero dar umas respostas. Por que eu estou pedindo que você permaneça de pé? Porque é tão solene o que eu vou falar agora que merece ser dito de pé. Este livro que está encostado ao seu peito, ao seu coração, é o livro mais importante que existe no planeta Terra. Que livro é este que você tem encostado ao seu coração? É o livro de maior circulação em todos os tempos. Você sabia que os cálculos mais aproximados dizem que desde que a Bíblia começou a ser impressa até hoje, provavelmente já foram impressos cerca de 2 bi
estou falando a letra B de bandeira, 2 bilhões de exemplares da Bíblia Sagrada. Eu vou esperar a reação, porque isto não há, é impossível que qualquer outro livro se aproxime disto. Impossível, impossível sim. Você sabia que quando se inventou a imprensa, desde Gutenberg, o primeiro livro que foi impresso no mundo, esse livro que você tem hoje junto ao seu coração, você pode glorificar a Deus por isso? Você sabia que este é o único livro que circula na Terra como cópia? Isso que você tem na sua mão é uma cópia. Tudo que está aqui é verdadeiro, mas é uma cópia. E onde está o original? Você sabia que o original está no céu? É o único livro que circula na Terra, mas o original está no céu. Você está vendo a reação do pastor? E a sua também, que lindo. Aí você, pastor, onde é que o senhor encontrou isso? De dizer que a Bíblia, olha, é tão solene o que eu estou falando que eu peço que ainda permaneçam de pé. Vale a pena saber isto de pé? Sim ou não? Se acontecesse, é impossível acontecer. Mas se acontecesse, é impossível. Mas só para raciocínio, é impossível. Se acontecesse que um dia todos os exemplares da Bíblia que existem no planeta Terra fossem destruídos, a Bíblia não seria destruída, porque seriam só as cópias destruídas. O original está lá em cima. Eu vou esperar que vocês glorifiquem. Eu vou esperar. É lindo demais. É por isso que você é apaixonado por este livro, porque você sabe coisas, você diz coisas que não diz respeito a nenhum outro livro. Mas a irmã ali está querendo saber onde é que está escrito na Bíblia essa história de original lá em cima. Não vão procurar na Bíblia, eu vou mencionar o versículo. O Salmo 119, verso 89 diz assim. Pode repetir após mim? Para sempre. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Sabe o que quer dizer isso? O original. A sua cópia, que é perfeita, está aí. Mas o original está lá em cima. Posso tomar mais um minutinho com você em pé? Amém? É importante que você está ouvindo? Agora, alguém me pergunta, o pastor, ali, o seu nome foi citado, eu devia ter guardado. Silvani, pastor Silvani, será que a Bíblia lá em cima no céu é de papel? Todo mundo já sabe e está respondendo. Eu mencionei o nome dele só para chamar a atenção. Ok, não é de papel. Será que é digital? Como é que é a Bíblia lá em cima? O que você acha? Como é que é a Bíblia lá em cima? Um segredo para você. A palavra de Deus lá em cima não é um livro. A palavra de Deus lá em cima é uma pessoa. Apocalipse 19:13 diz assim. E o nome, falando de Jesus, Jesus está descendo num cavalo branco, aquela coisa muito bonita, ele diz assim, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Diga alguma coisa sobre a palavra de Deus agora. Eu vou falar uma, você fala. Aqui eu vou falar é isto. Eu amo a palavra de Deus. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Diga alguma coisa. Para terminar e pedir que os moços... O único livro neste mundo que quando você lê, você é transformado. Geografia, não transforma. História geral, não transforma. Matemática, não transforma. Ciência, essa palavra que está aí no teu coração, transforma. 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 E é só por causa deste livro que um pastor pode ter a ousadia de convocar a igreja para um mês inteiro ouvir palavras de imersão teológica, ou seja, mergulho na palavra de Deus. Eu vou esperar que você glorifique a Deus mais uma vez.
E para concluir, este é o único livro de abrangência total. Podem repetir? Este é o único livro de abrangência total. O que quer dizer isso? Serve para todos os povos. Alô? Serve para todos os povos. Serve para todas as idades. Serve para todos os tempos. Serve para todos os lugares. Agora você se sente constrangido a aplaudir o inspirador deste livro, que é o Espírito Santo. Pode sentar, por favor. Dentre as muitas qualidades que este livro possui, eu vou mencionar 3. E eu vou pedir que repitam, por favor. Inerrância. Mais forte. Depois, perenidade. Primeiro. Segundo. Terceiro, imutabilidade. Primeiro, inerrância. Segundo, perenidade. Terceiro, se eu tivesse só mais um minuto para falar, eu falaria o seguinte: inerrância quer dizer, não existe erro algum no livro que você tem aí na sua mão. Número 2, nunca chegará o dia em que se dirá: este livro não vale mais, porque ele é perene, ele é permanente, ele é eterno. Número 3, o livro que você tem aí na sua mão é o mesmo livro que a igreja tem usado por 2000 anos aqui na terra, porque ele é imutável. Mas eu queria, com toda honestidade, dizer-lhes nesta noite que uma das maiores guerras de Satanás contra a igreja, ou seja, contra cada crente em particular, se você me ouvir no que vou dizer agora e levar em alta consideração, isso pode lhe ajudar muito. Uma das mais intensas guerras que Satanás move contra cada crente aqui na terra é exatamente procurando fazer com que esse crente despreze a Bíblia, deixe a Bíblia de lado, não creia na Bíblia, não leia a Bíblia, não medite na Bíblia, ponha outras coisas no lugar da Bíblia. Se Satanás conseguir alguma coisa destas, ele já está minando a sua fé. Ele já está lhe ajudando a ser um desviado. Então, eu lhe recomendo esta noite o que você já sabe bem seguramente, mas é muito bom repetir coisas sabidas. Paulo disse assim: eu não cesso de vos dizer as mesmas coisas. Quanto mais você estiver ligado a este livro, muito maior será a sua comunhão com Deus. Então repita para mim: o pecado. Mais forte, se todos sabem falar, e provavelmente sabem, todos podem falar. O pecado me afasta deste livro, ou este livro me afasta do pecado. O que você prefere? O que você prefere? O que você prefere? O pecado afasta você desse livro. Toda vez que uma pessoa está ficando fraca na fé, os 2 primeiros sintomas, os 2 primeiros sinais são: deixa de ler a Bíblia. O segundo, deixa de orar. Porque é na leitura da palavra e na oração que nós mantemos o equilíbrio da nossa vida. A Bíblia diz assim, Paulo escreveu: pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vou pedir que repitam mais uma vez: Senhor, não me deixes ficar longe deste livro. Agora, olhe para a Bíblia e diga: querido livro, não te afastes de mim. Volte a pôr esse livro perto do lugar mais querido. E por último, eu vou pedir que repitam, e não vou ficar dizendo isso todo o tempo: escondi a tua palavra. Onde? No meu coração. Onde? No meu coração. Onde? No meu coração. Para que isso? Que fanatismo é esse? Para quê? Para não pecar contra ti.
Ponto final. Amém, amados? Amém. Deus a todos abençoe no nome precioso de Jesus. Dê uma olhadinha no papel que você tem em mão. Nós vamos observar algumas coisas deste roteiro que está aí, mas não se preocupem, não terei a pretensão de examiná-lo por inteiro, será impossível, mas vou pedir sinceramente que o levem para casa e que tomem algum tempo meditando. Eu creio de todo o meu coração, fará bem aos irmãos quando estiverem meditando, porque fez bem a mim quando estava preparando. Vamos começar. Em primeiro lugar, eu estou dizendo aí que nós temos que ter uma visão geral da Bíblia, certo? Leia, por favor, a letra A. Toda a igreja do Senhor falando. A Bíblia é a palavra de Deus, o Deus que fala. Não, letra A, somente. Repitam, por favor. A Bíblia é a palavra de Deus, o Deus que fala. Às vezes nós dizemos algumas coisas do púlpito e que não são devidamente assimiladas por parte do nosso público, de maneira que é muito bom, muitas vezes, repetir uma expressão ou tentá-la explicar, tornando-a mais clara. O que eu quero dizer quando escrevi nesta página que está diante dos irmãos, nesta folha de papel? A Bíblia é a palavra de Deus, o Deus que fala. É que os deuses, com letra minúscula, os deuses das religiões que existem no mundo, não falam. Os deuses das outras religiões não falam. Mas o nosso Deus fala. Sabe por que só nós temos a Bíblia Sagrada? É porque nosso Deus fala. Os outros não têm Bíblia. Podem ter livros religiosos, mas dá uma olhadinha, nem é conveniente fazer isso. Dê uma olhadinha nos outros livros das religiões e eles falam muitas coisas sobre o Deus deles, mas o Deus deles não fala. Um dos maiores segredos da Bíblia é que você está lendo a Bíblia, de repente você para e diz assim: assim diz o Senhor. Uau! Você está lendo em Deuteronômio, assim diz o Senhor. Você está lendo em 1 Samuel, assim diz o Senhor. Você está lendo o livro de Salmos, assim diz o Senhor. Você está lendo o profeta Isaías, assim. Que é isto? Que livro é este? Este é o livro das palavras de um Deus. De um Deus que fala. Se você quer mais uma prova exaustiva, forte, de que Deus fala, está logo no princípio da Bíblia. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você conhece o versículo 2. A terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus se manifestava, né, pairava sobre a face das águas. Verso 3. Quem se lembra? Alguém falou, fala alto, santo. Fala alto, irmã. Fala mais alto, que está pegando isso, os vizinhos já estão captando. Fala a igreja toda. No terceiro versículo da Bíblia, como é que está escrito? E diz: você pode confiar neste livro, porque é o que está dito aqui, quem disse foi Deus. Aleluia! O Ramacassurianda. Eu já falei 1000 vezes. Minha esposa está me assistindo agora. Ela deve até sorrir, porque eu vou falar isto pela 1000ª vez. Mas é verdade. Eu sou filho de um pastor que leu a Bíblia 260 vezes. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. 260 vezes. E vou dizer aos irmãos, de todo o meu coração, eu já conheci muitas pessoas neste mundo com grande caráter, mas não supera o caráter que meu pai tinha, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais o seu caráter é purificado, mais a sua personalidade é enrijecida pelo Espírito. Quando você vê pessoas contando anedotas, contando piadas, principalmente morais, quando você vê uma pessoa com linguagem rasteira, quando você vê uma pessoa mentindo, quando você vê uma pessoa assim muito rasteira, você já sabe, não lê a Bíblia. Agora você conhece uma pessoa que lê a Bíblia, está conversando com você qualquer coisa, se Deus quiser, só diz se Deus quiser que lê a Bíblia, porque é na Bíblia que está escrito, se Deus quiser. Vamos falar
falar juntos? Eu disse que não ia pedir mais, mas estou pedindo. Vamos falar juntos? A Bíblia começa dizendo que o nosso Deus fala. Outra vez, o nosso Deus. Complete, o nosso Deus. O nosso Deus. Então, amado, não jogue esse livro fora. Não fique livre não fique livre e nem longe desse livro. Não troque esse livro por Facebook. Não troque esse livro por Instagram, porque esse livro é a voz de Deus. Este livro é a palavra de Deus. E você sabe que quando uma pessoa fala, ela fala do que está dentro de si mesma. Foi o que Jesus disse: a boca fala do que há em abundância no coração. Quando Deus fala, Deus está dizendo o que está dentro dele. Agora imagina só, quando Deus fala, Ele está tirando de dentro dele e passando para dentro de você o que Ele quer. Glorifica a Deus, igreja. Gente, eu estou eufórico. Dá para sentir que eu estou feliz por falar sobre a Bíblia. Por falar sobre a Bíblia. Que seria de nós se não existe um livro chamado Bíblia? Onde é que você encontraria neste mundo qualquer informação sobre os anjos? Se não existisse Bíblia, não existiria nenhum livro falando sobre os anjos, porque é a Bíblia que revela alguma coisa, muita coisa sobre os anjos. Se não existisse um livro chamado Bíblia, você nada saberia a respeito do inferno. Todos os livros que falam a verdade a respeito do inferno, eles se baseiam na Bíblia. Todos os livros que falam do céu, eles se baseiam na Bíblia. Você vai desprezar o livro desse? Quantas vezes você lê a Bíblia por ano? Quantas vezes você lê a Bíblia por mês? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Você costuma ler pelo menos um versículo, é muito pouco, mas pelo menos um versículo da Bíblia por dia? Se você faz jejum de alimentação, se você faz dieta de alimentação, deixa eu te dar um parecer, não faça dieta de Bíblia não. Eu estou de dieta, eu só como Salmo 23, eu só como João 10, eu só como João 3,16. Não faça essa dieta não, faça como fez o profeta Jeremias, coma o livro todo, coma o livro todo. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia 10 vezes? Pode levantar a mão. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda 9 vezes? Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia 8 vezes? Isso, alguém levantou, glória a Deus. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia 7 vezes? Amém, Deus te abençoe. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia 6 vezes? Quantas pessoas, amém? Quantas pessoas já leram a Bíblia 5 vezes? Amém? Quantas pessoas já leram a Bíblia 4 vezes? Amém? Quantas pessoas já leram a Bíblia 3 vezes? Amém? Quantas pessoas já leram a Bíblia 2 vezes? Quantas pessoas já leram a Bíblia? Quando eu falo ler a Bíblia, é de Gênesis e Apocalipse. Quantas pessoas já leram a Bíblia uma vez? Se você tem mais de 2 anos de crente e você não leu a Bíblia nenhuma vez, fique com vergonha de você mesmo agora. Fique com vergonha. Isto é uma coisa humilhante para mim. O livro que o meu pai mandou escrever para mim, para me abençoar, para me dirigir, para me guardar, para me santificar, eu não li nenhuma vez. Confesse isto a Deus. Deus, me perdoa. Eu vou pedir com toda sinceridade que os crentes que têm mais de 2 anos de fé e não leram a Bíblia ainda toda uma vez, eu vou pedir que sinceramente, agora não, porque não vai cair bem, mas chegando em casa, ajoelhe-se e diga: Deus, me perdoa, eu estou em falta contigo. Como é que um livro tão doce, tão belo, tão rico, tão precioso, tão extraordinário, como é que eu não li ainda nenhuma vez inteiramente? Outra coisa que você pode fazer no dia do seu aniversário, começar a leitura da Bíblia e ler-a durante um ano até o próximo aniversário. Outra coisa que você pode fazer é começar a leitura da Bíblia no dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro você terminar. Mas outra coisa que você pode fazer é começar a leitura da Bíblia hoje e terminar logo que o ano de 2025 terminar. Está caindo bem o que você está ouvindo? E o que eu estou lhe falando é coisa importante? É coisa séria?
Então leia, por favor, a letra B. Eu já lhe disse, não se preocupe se eu só for um pouquinho deste roteiro, está aí para você ler depois. Letra B, podem ler? Palavras pronunciadas pessoalmente. As palavras pronunciadas por Deus na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém palavra dos homens. Ela contém palavra dos homens, mas ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você descobre que a Bíblia tem 4 grupos de palavras. Primeiro grupo, palavras que Deus falou. Primeiro grupo, está aí, está no seu roteiro. Alô? Palavras que Deus pronunciou pessoalmente. Irmãos, você tem a esperança de um dia o governador da Flórida telefonar para você? Sim ou não? Falando honestamente, eu, por exemplo, não tenho. Você tem esperança de algum dia o presidente Joe Biden ligar para você e falar alguma coisa? Você não tem esperança. Honestamente, eu não tenho. Alguma vez você ouviu uma palavra do presidente da República no Brasil, do governador do seu estado? Não tem. Por quê? Porque é tanta gente para atender que não dá. Na verdade, o governador nem sabe que eu existo. Mas você sabia que o Deus dos céus, que tem um número incontável de anjos, arcanjos, querubins e serafins, você sabia que o Deus no céu, que está contemplando para a terra, e ele sabe que tem mais de 5 bilhões, mais de 6 bilhões, quanto é que já hoje, Gesiel? 8 bilhões. Você sabe que ele conhece você? E você sabe que ele é capaz de dar uma palavra só para você. O mundo não acredita nisso, mas a igreja acredita. Porque o nosso Deus fala e fala para pessoas. Primeira vez que Deus falou com uma pessoa foi exatamente com Adão. Porque se a primeira pessoa que Deus tivesse falado neste mundo fosse com Abraão, ia ficar com uma pulga atrás da orelha. Por que é que Deus começou a falar com Abraão? Por que é que Deus não falou com Adão? Mas Deus terminou de criar Adão e já foi falando com ele. Eu tenho uma boa notícia. Fique de antena ligada. Fique com o ouvido atento, porque a qualquer hora o Deus do céu, o Ramacá Suriander Alaxé, a qualquer hora o Deus do céu, complete, você já sabe que eu vou falar, então complete. A qualquer hora o Deus do céu. Isso, eu gostei comigo, eu não quero saber contigo. Deus te abençoe, mas eu quero saber comigo. Eu tenho uma boa notícia, e eu vou dizer uma coisa: eu já ouvi a voz de Deus. Alguém aqui mais pode dizer? A primeira maneira de Deus distribuir suas palavras, primeiro para pessoas. Deus falou com Adão, Deus falou com Abraão, Deus falou com Samuel. A relação é muito longa, não dá para falar. Agora, a segunda maneira de Deus falar, veja aí o que está escrito. Deus não está falando pessoalmente, mas ele pega uma pessoa e diz: fala a minha palavra. E assim Jeremias disse: olha, meus conterrâneos judeus, Deus me disse para falar com vocês essas palavras. Se você não teve privilégio ainda de ouvir uma voz diretamente de Deus, você não vai ficar amuado. Sabe o que é amuado, né? Você não vai ficar agora intrigado, você não vai... Deus está me discriminando. Não, Deus pode usar uma pessoa para falar com você, porque Deus fez isto inúmeras vezes. Agora, Deus tem uma terceira maneira de falar. Essa é tremenda. Essa é tremenda. O filho dele veio aqui na terra, nasceu do ventre da Virgem Maria. Obrigado, irmãos. Veio atrás do ventre da Virgem Maria, e quando ele começou seu ministério, ele começou a trazer o quê? As palavras de Deus. Tudo que Jesus falava, ele falava como sendo, e era na verdade, a palavra de Deus. Lembra o que nós lemos hoje na abertura? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Muito bem. Agora, se Deus só tivesse essas 3 maneiras de falar, seria muito bom, mas não seria uma obra completa. Agora, eu vou trazer uma notícia, dá vontade de eu pedir. Eu não vou pedir para os irmãos ficarem em pé, porque é capaz de alguém ficar em pé só de alegria. Além de Deus falar pessoalmente com uma pessoa, além de Deus usar uma pessoa para falar a palavra dele com outra, além de Deus falar usando seu filho como sendo a revelação da sua palavra, não é que Deus mandou fazer um livro e dentro deste livro pôr a sua palavra e esta palavra alcançar você? Então eu quero pedir que a igreja preste neste momento uma homenagem de gratidão a Deus, porque você pode a qualquer momento ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e homenagear a Deus. Por que é que você está de pé? Você está de pé para agradecer a Deus. E a minha palavra é: Deus, eu te agradeço. Porque se eu nunca ouvir a tua voz diretamente, se nunca ninguém vier falar comigo a tua palavra, eu não tive a oportunidade de estar aqui na terra quando teu filho esteve, mas eu ouço a tua palavra. Dá para você levantar a sua? Olha aqui, irmãos, deixa eu contar uma notícia para os irmãos. Deus fará comigo, Deus fará comigo, Deus fará comigo. Deus... Nunca cometa o erro de dizer para uma pessoa: estou muito triste porque Deus não fala comigo. Então você não tem Bíblia. Quando você encontrar um crente dizendo que Deus não fala com esse crente, compra uma Bíblia para esse irmão. Não, eu tenho Bíblia. Então você está com a Bíblia fechada. Diga comigo: Deus fala comigo através desta palavra. Você sabe a diferença maior que existe entre ler a Bíblia e orar? Quando eu oro, minhas palavras vão para Deus. Quando eu leio a Bíblia, as palavras de Deus vêm para mim. Urabagás. O que eu estou falando esta noite é tão simples. Agora, uma coisa que eu vou dizer: é a simplicidade que edifica. É a simplicidade que muda os conceitos. É a simplicidade que constrói vidas. Pode sentar, queridos irmãos. Oh, glória a Deus. Será que sou só eu que estou alegre esta noite? Bom, os irmãos têm no seu roteiro, quando eu falo de palavra pronunciada, tem alguns textos. Gênesis, Salmos, Êxodo, etc. Quando eu falo de palavras pronunciadas através de instrumentos, eu citei só um, porque senão era a página toda cheia. Quando eu falo de palavra encarnada, Apocalipse 19:13, eu já mencionei aqui hoje. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Mas se você quer um outro versículo, João, capítulo 1, versículo 1, do princípio era o verbo, e todo mundo, é só estudar um pouquinho, não precisa ter o doutorado, ter PhD não, estudar um pouquinho você descobre. Quando diz no princípio era o verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você vai para 1 João e diz: nós conhecemos a palavra de Deus, né? E tocamos. Como é que se pode tocar numa palavra? Senhor João, você está louco? Você tocou numa palavra? Palavra não se toca. Se essa palavra é viva, se a palavra é Jesus, João pôde tocar nela. Hoje você toca na palavra lendo a Bíblia. Hoje Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Que tal, irmão? Falando com toda sinceridade, não acho que esta noite seria uma noite muito apropriada para nós votarmos a Deus que vamos dar ainda maior valor à sua palavra? Sim ou não? Há alguma pessoa nesta noite, é o primeiro convite que eu vou fazer esta noite, há alguma pessoa nesta noite que quer prometer a Deus que vai dedicar mais atenção à sua palavra? Se houver pelo menos uma pessoa, eu vou ficar alegre por isso. Vai ficando de pé quem quer fazer esse voto. Vocês sabem quem está de pé? Os membros desta igreja. Olha quem está de pé, olha para o lado direito ali, olha quem está de pé. O seu pastor está de pé, dizendo que ainda vai dedicar mais atenção e tempo e dedicação à palavra. Se o seu pastor, que você sabe que conhece tanto a Bíblia, ele é professor, ele é verdadeiro teólogo, se o seu pastor está dizendo que quer conhecer mais a palavra, e você, meu irmão? E você, minha irmã? Nós vamos agora fazer um voto a Deus.
Vamos deixar as mãos livres, por favor, muito obrigado. E, se possível, vamos dar as mãos entrelaçadas. E, se possível, vamos fechar o corredor, unindo as mãos, por favor. Nós vamos fazer um voto. E quem estiver na última, dá a mão a quem está na fileira de trás, para não ficar. E nós vamos fazer, olha, deixa eu dar uma notícia de última hora para os mãos. Tem anjo já curioso aí vendo o que vai acontecer. Pastor Moisés, eu não me incomodo se alguém dizer que eu estou rasteiro esta noite. Agora tem uma coisa, eu estou rasteiro porque eu estou no alicerce. Eu estou rasteiro porque eu não estou pregando hoje na Cumieiro, estou pregando do alicerce. Sem esse livro você não é nada. Com esse livro você é um profeta. Sem esse livro você não é nada. Com esse livro você pode tornar um mestre. Esse livro vai mudar sua vida. Esse livro vai deixar Satanás irado com você. Vamos falar juntos. Senhor Deus, como igreja, aqui na terra, nós prometemos que iremos dedicar mais tempo, mais atenção à tua palavra. Agora, só te pedimos um favor. Libera o teu Espírito para nos ensinar os segredos da tua palavra, para nos revelar os mistérios da tua palavra. Deus, dá-me fome da tua palavra. Deus, dá-me apetite da tua palavra. E para terminar esta oração, digam, e para terminar esta oração, nós te pedimos, não nos deixes por coisa alguma em nossa vida no lugar da tua palavra. Deus, se tu quiseres, tu podes abrir os olhos de vários irmãos aqui para eles verem a euforia dos anjos. Quando o anjo vê a igreja fazendo um voto desse, olha para você, está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Você está vendo? Aí o anjo diz para o outro, dá uma olhadinha para essa igreja daqui a 6 meses. Se ela já é o que é antes desse voto, imagina depois dele. Aplauda ao Deus da glória. Oh, glória a Deus. Pode sentar. Palavra escrita. Muito obrigado. Palavra escrita. 2 Timóteo. Não, os textos estão aí, vocês podem ler depois. Agora vamos para o segundo tópico. Uma visão da inerrância da Bíblia. Eu peço que a igreja leia o melhor que puder a letra A. Eu vou ler também por causa da filmagem, para não ser apenas eventualmente distorcido pela distância do microfone. Vamos lá juntos comigo, por favor. Inerrância significa ausência de erros. Significa incapacidade de errar. Total veracidade. Este livro que você tem na mão, não tire da mão não. Este livro que você tem na mão, ele não contém erros. Ele não contém erros. De vez em quando você vê um trouxa. Quando você vê um trouxa, você vê um fariseu, você vê alguém dizendo que a Bíblia tem erros. Aí quando você vai examinar com cuidado, você vê que o erro está em quem disse que estava. Agora, uma coisa que eu quero dizer. Esta cópia da Bíblia que você tem aí, não é a cópia feita por Moisés. A parte de Moisés, a parte de Jeremias, a parte de Isaías, são cópias feitas dos manuscritos. Primeira coisa que nós queremos dizer, é possível que um tradutor da Bíblia, quando vai traduzir a Bíblia de uma linguagem para outra, é possível que cometa um erro. Agora, essa Bíblia, na sua forma original, como foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus desde Moisés, no Gênesis, até João, na ilha de Patmos, no Apocalipse, não contém erros. Por que a Bíblia não contém erros?
porque ela é a palavra de Deus. E o que tem isso? Inerrância com Deus. Se Deus é a verdade, o que Ele fala é a verdade. Olhe, há um versículo em Romanos, todos os crentes conhecem isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem... Alguém se lembra deste versículo? Seja Deus verdadeiro e todo homem... Todo homem é mentiroso. Bom, se eu sou mentiroso, eu não sou mentiroso porque eu quero ser mentiroso. Sou mentiroso porque sou falível. Sou mentiroso porque sou humano. Sou mentiroso por causa da minha fragilidade. Agora, Deus não é mentiroso por quê? Porque Deus é Deus. Se Deus fosse mentiroso, Deus não seria Deus. E Deus só é Deus porque é verdadeiro. Porque os que não são verdadeiros merecem o nome que quiserem, menos Deus. Agora a Bíblia diz que o Pai é o Deus da verdade. Diga, Deus da verdade. A Bíblia diz que Jesus falou, eu sou a verdade. Diga, eu sou a verdade. E Jesus deu testemunho do Espírito Santo e chamou o Espírito Santo de Espírito da... Se o Pai é a verdade, se o Filho é a verdade e se o Espírito Santo é a verdade, a palavra deles pode ter mentira? Pode ter erro? Pode ter falsidade? Então, meu amado irmão, não compare esse livro com nenhum outro livro escrito pelos homens. Eu tenho uma Bíblia, alguns irmãos aqui já possuem a Bíblia que foi editada por nós, já conhecem. Os meus comentários, os meus estudos ali podem conter algum erro, podem conter alguma falha. Agora a Bíblia não. Ame este livro apaixonadamente. Você está com o livro da verdade. Você está com o manual da verdade. Você está com o paradigma da verdade. Diga comigo, só para desespero de Satanás. A Bíblia não contém erros. E eu vou dizer para os irmãos, a Bíblia não contém erros de história. Por exemplo, durante muitos anos, entre aspas, os famosos diziam, a Bíblia é falsa. Ela está falando num povo chamado hititas. Esse povo nunca apareceu no mundo. Pois não é que a arqueologia descobriu que os hititas existiram. A arqueologia é uma das ciências que mais ajuda os crentes a terem a sua fé fortalecida na palavra, porque a arqueologia é a ciência da descoberta do que está embaixo da terra, no sentido geral falando, as pedras. Sobre pedras, sabe o que foi que já diz? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Quando Jesus disse as pedras clamarão, ele está falando de muitas coisas, mas uma delas é as pedras, ou seja, os monumentos, as escavações da arqueologia estão confirmando a palavra. Se alguma coisa que está na Bíblia ainda não foi conhecida pelos homens, é uma questão de tempo, vai ser conhecida. Por exemplo, a astronomia. Tem coisas que a astronomia não sabia, mas a Bíblia... Vocês se lembram de Jó 35, Jó 36, Jó 37? Nenhum cientista havia notado que a neve tem grão, e que os grãos, que nós chamamos de granículos, porque são pequenos, nenhum cientista havia notado que os grãozinhos de neve, aqui tem pessoas, tem o irmão de Denbury, aqui tem pessoas que já moraram no norte ou nordeste deste país, e se lembram da neve. Pois bem, a ciência não sabia que não existem dois grãos de neve, dois granículos de neve exatamente iguais. Assim como não existem duas impressões digitais iguais, não existem dois. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Os cientistas só vieram descobrir isto há 150 anos atrás. Mas se você der uma olhadinha em Jó, lá no livro de Jó, sabe como a Bíblia fala? Tesouros da neve. O que quer dizer tesouros? Mistérios. O que quer dizer mistério? Coisas escondidas. Só agora que os homens descobriram. Glorifica a Deus por esta palavra. Glorificar a Deus. E os rios que existem no fundo do mar, que a ciência não sabia, e hoje sabem que existem correntes marítimas subaquáticas e que existem rios no fundo do mar, mas isso já está no livro de Jó. E a quadratura da terra, que muita gente defendeu, e que quando um cientista crente começou a anunciar que a terra não é quadrada, mas é redonda, zombaram dele e até
alguma coisa muito triste. De repente, a ciência resolveu estudar mais e descobriu realmente o globo da Terra. Não é que isso já está no livro do profeta Isaías? Irmão, não procure livros para provar que a Bíblia é verdadeira. Leia a Bíblia, irmãos. Não compre livros para provar que a Bíblia é a verdade, não. Leia a Bíblia, porque quando você está lendo a Bíblia, o Espírito de verdade revela, o Espírito de verdade confirma, o Espírito de verdade trabalha. Eu profetizo esta noite, debaixo da unção do Espírito Santo, que sobre esta igreja aqui presente, eu não estou falando apenas particularmente sobre esta igreja, mas qualquer crente que está aqui de outra igreja, sobre a sua igreja, eu quero profetizar em nome do Senhor, que os crentes que estão aqui esta noite vão ter experiências tremendas no futuro, de terem revelações do Espírito da verdade, à medida que estiverem lendo. Irmão, lê a Bíblia. Quantas vezes você lê um versículo da Bíblia 10 vezes e você não entende, e é normal que você não entenda. Moody foi um extraordinário pregador do Evangelho, e um dia uns jovens universitários chegaram para ele e disseram: Sr. Moody, o senhor é um adepto tão grande da veracidade da Bíblia, mas como é que o senhor explica para nós que a Bíblia tem coisa difícil de entender? Moody respondeu de uma maneira muito simples: meus jovens universitários, se nós entendêssemos tudo o que a Bíblia diz, nós não poderíamos dizer que ela é de autoria divina. Se a Bíblia tem coisas que ninguém entende, é porque quem escreveu é mais sábio do que você, é mais sábio do que nós, entende mais do que nós. Quando você não entender coisas da Bíblia, se lembre que quem inspirou a Bíblia é mais inteligente do que você. Se lembre que quem inspirou a Bíblia é mais sábio do que você. Dá para glorificar o nome precioso do Senhor. Bom, vamos passar da inerrância. Letra B, a inerrância da Bíblia. Junto. Eu estou na letra B, e se os irmãos me ajudam, nós vamos para frente. Letra B, leiam, por favor. 1, 2, 3. A igreja, leia o que está na letra C. Eu vou ler também por causa do microfone. Posto que Deus é perfeito, segue-se que Deus fala a verdade. Salmo de número 119. Se for possível pôr na tela este versículo, eu ficarei muito agradecido. Só que eu quero pedir que este versículo seja lido em 2 versões. Dá para pôr na tela? Ok. Quando estiver pronto, me digam, por favor. Salmo 119, versículo 160. Quando estiver pronto, me avise. Eu estou olhando dali. Não dá para eu discernir dali, mas os irmãos estão vendo. Já? Salmo 119, versículo 160. É porque tem 118 capítulos antes, eu sei que dá trabalho mesmo para encontrar, né? 119, meu Deus. Ok, já está? Leia na Bíblia que você tem na sua mão. Pastor Moisés, o senhor não tem o microfone em mão, não é? O senhor pode ler, a sua voz é muito forte. Salmo 119, versículo 160. Leia para nós o que está escrito neste versículo, por favor. Ouçamos pelo pastor da igreja a leitura de Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O que esse versículo está dizendo? A tua palavra é a verdade. Agora, quando você ler um versículo da Bíblia e você achar assim um pouco complexo, eu lhe dou uma sugestão. Procure uma outra versão da Bíblia e leia. Pastor, tem tanta versão da Bíblia hoje. Perfeito, mas não vá com 4 Bíblias diferentes para o culto, não. Venha só com uma, mas em casa você tem direito. Eu vou ler em uma outra versão. Olha como é que está escrito. Salmo 119, a soma da tua palavra é verdade. Ou seja, somando todos os versículos da Bíblia, esta soma, o total é verdade. Ah, que coisa linda! Diga comigo, a soma. Mais forte, igreja, a soma das palavras da Bíblia é a verdade. Agora eu quero pedir que um servo de Deus, uma serva de Deus, qualquer irmão, qualquer irmã, preferentemente que não seja obreiro, um membro da igreja, um membro ou uma membro da igreja, eu quero pedir que fique de pé e leia Tito, capítulo 1, versículo 2. Um membro da igreja, por favor, Tito, que não seja um obreiro, para que você se sinta também
valorizado e destacado. Alguém já encontrou? Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Ali está. Por favor, bem forte, irmã. Verso 2. Ó. Essa verdade está a esperança de vida eterna. É só isto que está na sua versão? Sim, é da versão mais atualizada. Ok. Outra versão aí, por favor. Por isso que eu disse, é bom comparar as versões. Continue de pé. Alguém tem outra versão? A sua é diferente, pastor Moisés? Leia lá, irmã. A esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometendo. Obrigado. Pode sentar. Naturalmente, na continuação, a senhora vai ver. Eu vou destacar aquela versão. A esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Escute o que a Bíblia está dizendo. Deus, a Bíblia não está dizendo Deus que não mente, o que já era bom. Se a Bíblia dissesse Deus não mente, eu já ia dar glória a Deus. Se a Bíblia dissesse Deus não mente, eu já ia ficar feliz. Mas a Bíblia diz mais do que Deus não mente. Está dizendo que Deus não pode mentir. Está na tela. Nessa versão? Nessa do Deus não pode? Eu quero pedir então que a igreja acompanhe a leitura e toda a igreja lendo, por favor. 1, 2, 3. Deus o quê? Deus o quê? Só mais uma vez. Deus o quê? Os irmãos não costumam mentir, amém? Os irmãos não mentem, a verdade é essa. Só que tem uma coisa, a gente não mente, mas a gente pode mentir. E eu não sei não, eu não vou nem discutir esse assunto comigo mesmo. Ok. Agora, Deus não é uma questão de Ele não mentir, é uma questão de Ele não poder. Irmãos, é uma coisa tão linda, tão linda. A gente precisava de uns minutinhos para explicar isso, mas não vou falar sobre esse assunto. Mas é tão lindo. É impossível que Deus mente. A natureza de Deus é tão perfeita que Deus não pode. Se Deus mentisse uma única vez, a partir daquele momento que Ele mentisse, Ele não seria mais Deus. Mas como Ele é Deus, Ele não pode deixar de ser Deus. E já que Ele não pode deixar de ser Deus, Ele não pode mentir. Feche a sua Bíblia, por favor. Muito obrigado. Põe a sua Bíblia assim, numa das mãos, e deixe a outra mão livre. E bata, não precisa dar um murro na Bíblia, mas bata na Bíblia, assim, mais ou menos forte para a gente escutar o barulho. 1, 2, 3. Isso. E diga assim: Deus que fala por esta Bíblia não pode. Agora, ó, mentir. Quando você diz, quando você fala isso, o diabo fica nervoso. Eu não queria que essa igreja soubesse disso. Gesiel, prega outro assunto, Gesiel. Gesiel, prega outra coisa, não prega isso. Por quê? Porque você sabe, isso é o diabo falando, você sabe que eu sou o pai da mentira. Agora, se você não quer ficar desdobrando este assunto e fazendo comparação entre Deus e Satanás, porque a gente não vai perder tempo comparando Deus com Satanás, mas pelo menos isso. Fala, igreja, comigo. Satanás é o pai da mentira. Deus não pode. Aleluia! Quando eu estava recebendo Deus esta palavra para ministrar aqui, Deus pôs no meu coração uma certeza tão linda, e eu vou confessar a certeza que eu tenho. É que depois desta noite, nós que somos apaixonados pela Bíblia, nós vamos sair daqui ainda mais apaixonados. Nós que já não desconfiamos da Bíblia, agora não é só você não desconfiar. Eu não desconfio da Bíblia. Não é isso. É confiar, porque você pode não desconfiar, mas também não confia. Você tem que confiar na Bíblia, porque Deus não pode mentir. Agora, eu vou pedir que repitam a última parte da expressão. Eu vou falar uma expressão dupla, vocês repetem: Deus não pode mentir quando cria. É só a última parte, quando cria. Deus não pode mentir quando cria.
Deus não pode mentir quando projeta. Deus não pode mentir quando abençoa. Deus não pode mentir quando faz aliança. Deus não pode mentir quando fala. Se Deus não mente quando cria, se Deus não mente quando projeta, se Deus não mente quando abençoa, Ele não mente também quando Ele fala. Então, tudo que você encontrar na Bíblia, dizendo assim veio a minha palavra do Senhor, quem está falando é o Deus que não pode mentir. Eu vou deixar 30 segundos agora, para que nós, sem nenhuma pressa, glorifiquemos a Deus, porque está na nossa mão nesta noite o livro que contém as palavras de quem não pode mentir. 30 segundos para louvar a Deus. Pode louvar, pode glorificar, pode louvar, glorifique. Aleluia, aleluia. Nós vamos, e os textos que eu estou dando são muitos. Os irmãos sabem que são muitos textos. Vamos passar para frente. Vamos lá para a parte número 3. Mas eu penso que a letra I desta parte 2, a gente vai ler rapidinho. Letra I da parte 2. Todo mundo, 1, 2, 3. A inerrância da Bíblia é um verdadeiro milagre. Milagre, por quê? Pois, ao assumir forma humana, Jesus não renunciou à reivindicação de pecado, nem para si, nem para a palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus é filho de Deus, Jesus é primogênito de Deus, Jesus é primogênito de Deus em um sentido só. Jesus é unigênito de Deus. Muito bem, mas quando Jesus nasceu, ele era uma pessoa humana. Então, se Jesus é uma pessoa humana, ele não é obrigado a reivindicar, ele não é obrigado a defender sobre si mesmo o fato de que ele não tinha pecado. Ele não é obrigado, porque ele é homem. E como ele é homem, a gente pode pensar que por ser homem, ele é igual aos outros homens. Jesus resolve este problema. Um dia ele virou-se para a multidão de escribas, de fariseus, e também estavam os seus discípulos, e ele disse assim: escuta aqui, pessoal, eu vou fazer uma pergunta. E o pessoal, e aqueles mestres da lei, ele vai fazer a pergunta. Todo mundo se prepare agora, porque a gente vai responder. Quem dentre vocês aqui me convence de pecado? Alguém respondeu, irmãos? Não respondeu. Você tem uma ideia do que foi que Jesus escreveu na areia quando ele perdoou aquela mulher adúltera? Você tem uma ideia? Eu não sei o que foi, eu só sei que o pessoal foi saindo. Há muitas ideias, eu vou trazer uma. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas não custa nada, já que a Bíblia não diz, e eu, sem prejuízo dela, Jesus escreveu: esse que está aqui de cabeça branca, aqui de frente a mim, ele cometeu o seguinte pecado. Câmara 2 foi embora. Aquele ali que está de camisa azul, bom, eu estou falando Jesus lá. Aquele está de camisa, ele cometeu o seguinte, e Jesus começa a falar dos pecados de cada um. Cada um tinha um pecado. Falou de mim. Aí todo mundo desaparece. Daqui a pouco só tem Jesus. Escuta, onde estão os teus acusadores? Não sei. Eles começaram a ler o que o Senhor estava escrevendo e foi todo mundo embora. Sabe quem ficou? Ficou Jesus, que não tem pecado, e ficou a mulher que estava livre do seu pecado. Aplausos para Deus! Vamos passar para o número 3. O número 3 é uma visão da perenidade da Bíblia. O que quer dizer perenidade? A igreja falando comigo, juntos. Perenidade da Bíblia significa que ela nunca será ultrapassada e nem abolida. Se os irmãos olharem um livro de geografia que os seus filhos estudam hoje e compararem com o livro de geografia que os irmãos estudaram, não é a mesma coisa. Olha, descobriram tanta coisa na geografia. Se um irmão que é avô olhar para um livro de matemática que o seu neto estuda hoje, não é possível, isso é outra matemática. Não, é que a matemática mudou. Todos os livros de ciência, qualquer que seja a sua forma de elaboração aqui na Terra, os livros não são... Dicionário muda, irmãos. Mas dicionário muda-se por quê? Hoje os dicionários feitos há 10 anos têm umas palavras que não existiam há 10 anos atrás. Os dicionaristas tiveram que incluir, porque aquilo não existia antes. Outros já tiraram as palavras porque já perderam totalmente seu sentido.
Tudo muda. Se você abrir a Bíblia hoje e você ler, eu quero lhe dar uma boa notícia. A Bíblia que você está lendo hoje é a mesma. É a mesma que a igreja usou e tem usado durante esses 2000 anos. Se o apóstolo Pedro estivesse aqui, se o apóstolo Pedro estivesse aqui esta noite, eu não queria falar, ele disse, não, quem vai falar é irmão Pedro. Mas se ele estivesse falando e me escutando, ele disse, interessante. Aí ele conversava, olha, Silvani, esse livro aí, que ele está, é o mesmo que eu preguei aqui há 2000 anos. A mesma palavra que os púlpitos estão anunciando hoje é a palavra que os profetas. Dá para glorificar a Deus por isto. Oh, aleluia! Estou falando primeiro sobre a inerrância. Em segundo lugar, estou falando sobre a perenidade da Bíblia. Mas tem um versículo sobre a perenidade que eu vou pedir que os irmãos leiam. É um versículo interessante. Leia o que está escrito em São João, capítulo 10, verso 35. Tanto faz pôr na tela quanto encontrar na Bíblia, não é? João 10 e 35. João 10, parece que tem uma irmã ali que já encontrou. Se não encontrou João 10, mas pelo menos encontrou João, o que já é uma boa, não é? Uma boa notícia. João 10 e 35. Está pronto aí, pastor? Pode ler para nós? Escuta só, João 10 e 35. Olha, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Olha só. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida... Aí tem um parêntese, não é, pastor? E o que é que Jesus disse no parêntese? E a Escritura não pode ser... O pastor Moisés, dá para ler o parêntese? E a Escritura não pode... Só os varões lendo com o pastor Moisés. Que coisa linda. Só os varões, pastor Moisés, junto com os varões. E a Escritura não pode ser anulada. O pastor Moisés com as varoas. E a Escritura não pode ser anulada. Para desespero do inferno, a igreja toda falando. E a Escritura não pode ser anulada. Se você crê no que Jesus falou, levante sua Bíblia. Este livro é a Escritura, não é? Então fala aí. A Escritura que eu tenho em minhas mãos não pode ser o Rabacassaracha. Não pode ser anulado, não pode ser anulado, não pode ser anulado. Eu acho que algumas pessoas aqui sabem que 2 anos atrás, um determinado pastor no Brasil fez uma proposta de que a Bíblia devia ser refeita. Devia ser... Algum soube disto? Devia ser refeito, porque tem algumas coisas antigas, irmãos, caíram em cima dele de tal maneira que ele foi obrigado a se esconder e finalmente... É sempre uma opinião de Satanás. A Bíblia tem que ser mudada, a Bíblia tem que ser alterada, a Bíblia tem que ser modernizada, a Bíblia tem que sofrer como dizem os americanos, o update. Não, fica tranquilo. E vou dizer uma coisa, aqui para nós, só para nós aqui. Quando você pega uma Bíblia de 1910, quando você pega uma Bíblia de 1850, se você no Google é possível, num bom site de sociedades bíblicas, você vai encontrar a Bíblia de 1800, você vai ter uma surpresa. As Bíblias de 1700, as Bíblias de 1800, as Bíblias de 1900, elas dizem o que essa Bíblia de hoje diz. Sabe por quê? Vamos repetir. A Escritura não. Fala forte. Não. Mais uma vez. Com o pé no chão. Não. Batendo no chão. Bate no chão aí, santo. Não. É a sua fé. Eu estou fazendo isto porque é a minha fé. A Escritura. Não pode ser anulada. Imersão teológica, no meu entendimento, é mergulhar numa Escritura que não pode ser anulada. Nós já vamos concluir. Eu quero pedir que vejam agora a letra B, só para ler, por favor. Perenidade, letra B do tópico número 3. Perenidade da Bíblia significa
que ela tem hoje o mesmo valor que possuía para os profetas e os apóstolos. O último texto citado, eu vou mencionar aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que não precisamos ler. E por último, irmãos, realmente nós já vamos concluir, mas tudo é importante. Em quarto lugar, uma visão da imutabilidade da Bíblia. Ela não contém erros, ela não pode ser anulada e ela é imutável. Eu quero pedir que a igreja leia com o maior entusiasmo possível a letra A. 1, 2, 3. Bem forte. A câmera daí vai captar a sua voz. 1, 2, 3. Letra A. Para entendermos a imutabilidade da Bíblia, devemos primeiramente meditar na imutabilidade de Deus. Se você não crê que Deus é imutável, você também não crê que a Bíblia é imutável. Agora, se você crê que Deus não muda, você também crê que a Bíblia não muda. E se a Bíblia muda, então eu já não quero depender tanto dela, porque é aquilo que chega das coisas que mudam. A Bíblia é imutável porque Deus, que é o autor da Bíblia, é imutável. Alguém pode exaltar a majestade do Senhor? Agora, eu vou pedir que nós leiamos juntos, porque a mim me parece muito importante. Leia os conceitos que vêm na letra B. Leia um e pare, mas leia com entusiasmo. Número 1. Sua natureza é imutável. Estou falando a respeito de Deus. Há 1 milhão de anos, Deus era bom? Sim. Continua sendo bom? Sim. Há 1 bilhão de anos, Deus era justo? Sim. Continua sendo justo? Sim. Deus é imutável? Não. Número 2. Seu caráter é imutável. Deus odiava o pecado no tempo de Adão? Sim. Deus odiava o pecado no tempo de Sansão? Sim. Deus odiava o pecado no tempo dos ninivitas? Sim. Deus odiava o pecado no tempo dos fariseus? Sim. Deus odiava o pecado no tempo da igreja de Laodiceia? Sim. Deus odeia o pecado hoje? Sim. E por que é que Deus não muda? Porque Ele não muda. Ele não muda porque Ele é imutável. Você pode exaltar a majestade de Deus? Então, sua natureza é imutável, seu caráter é imutável. Logo, aí leia o seguinte: sua palavra é imutável. Eu creio que a Bíblia é imutável porque Deus é imutável. Eu creio que a Bíblia é imutável porque a natureza de Deus que está compartilhada com a Bíblia é imutável. Agora vamos ver a letra C. Eu quero agradecer a atenção que os irmãos vão dar à letra C, que é muito especial. Vamos lá. 1, 2, 3. Ele é eternamente Deus. Atenção, atenção, atenção. Eu acho que você para e dá glória a Ele e depois continua, porque Ele vai querer que você glorifique o nome dEle. Diga de novo. Ele é eternamente Deus. Leia uma coisa e saboreie esta coisa. De novo. Vocês querem ver uma coisa? Como era o nome de Satanás antes de pecar? Lúcifer, anjo de luz. O nome dele antes era? Como é o nome dele hoje? O que foi que aconteceu? Ele, Deus, o nome Deus, como era antigamente? Deus. Como é hoje? Por quê? Pode confiar na Bíblia, porque a Bíblia herda a natureza de Deus. Se Deus não muda, a sua palavra não muda. Apegue-se a essa Bíblia, apaixone-se por essa Bíblia, leia essa Bíblia, faça compromisso com essa Bíblia, porque ela tem a natureza de Deus em si. Vamos à frente. Outra verdade sobre Deus. Nunca começou a ser, Opa, houve uma irmã que disse aleluia, fiquei muito alegre. Leia de novo. Nunca começou a ser e nunca deixará de ser. Aleluia! Sabe o que acontece? O que acontece no púlpito é que às vezes a gente diz uma coisa e passa adiante e não dá para saborear. Por isso que eu trouxe este escrito exatamente para a gente ler e parar. Leia de novo, isso é bonito. Vamos lá. Nunca começou a ser, nunca deixará de ser. Se houvesse um tempo na eternidade em que Deus começou a ser Deus, Ele não seria Deus, porque Deus só é Deus porque não teve começo.
Agora, se houvesse um tempo na eternidade, lá para frente, em que Deus iria deixar de ser Deus, ele não seria Deus, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Então, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão, 1 decilhão de anos, seja o que for, Deus sempre será Deus. A si mesmo, esta imutabilidade de Deus está na sua palavra. A Bíblia diz: para sempre a tua palavra permanece. Qual é a próxima verdade que tem? Ele não veio à existência, nem deixará de existir. Deus não veio. Houve um dia em que Deus criou o homem, sim ou não? Sim. Houve um dia que Deus criou os anjos? Sim. Houve um dia que Deus criou os arcanjos? Sim. Houve um dia que Deus criou os querubins? Sim. Houve um dia em que Deus criou os serafins? Sim. Houve um dia em que Deus criou os 24 anciãos? Você sabe para que foi que Deus criou os 24 anciãos? Para que existem aqueles 24 anciãos? Se alguém sabe, fique de pé e diga. Para glorificar a Deus. E os anjos, foi para quê? Para glorificar também? Então é a mesma coisa. Então para que ele criou um e outro? Para que Deus criou os 24 anciãos? Você não já leu na Bíblia muitas vezes sobre 24 anciãos? Sim ou não? Sim. E você nunca se preocupou em saber, mas para que 24 anciãos? Quando Deus criou os 24 anciãos, não havia criado nada. Quando Deus criou os 24 anciãos, não havia criado ainda nada. Então, primeiro de tudo, na obra da criação, Deus criou os 24 anciãos. Você está curioso? Amém. Não. Está curioso, sim ou não? Sim. Sim. Vamos resolver esse problema? Para que Deus criou os 24 anciãos? Deus vai criar anjo, Deus vai criar arcanjo, Deus vai criar a natureza, Deus vai criar as estrelas, Deus vai criar tudo. Mas antes de criar tudo, Deus criou 24 anciãos. Quando Deus criou os anciãos, Deus chama aqueles anciãos, e o mundo espiritual, o mundo de sabedoria, e Deus diz: olha, eu criei vocês para um propósito. Agora que vocês estão criados, eu quero que vocês deem toda a atenção ao que eu vou fazer. Eu vou começar a obra da criação. Eu vou criar anjos, eu vou criar arcanjos, eu vou criar querubins, eu vou criar serafins, eu vou criar estrelas, eu vou criar o firmamento, eu vou criar água, eu vou criar tudo. E eu quero que vocês sejam testemunhas da minha criação. Agora, por que, se você me pergunta, vamos imaginar que o pastor Rodolfo, o senhor me pergunta, e por que eles são chamados de anciãos? Eu vou responder porque o senhor está perguntando. E por que eles são chamados anciãos? O que quer dizer a palavra ancião? Velho. Mas quando tem muita gente, e a gente diz, temos aqui esses jovens, temos aqui esses irmãos de boa idade, temos esse ancião. O que quer dizer ancião? Mais velho. Por que eles são chamados anciãos? Porque foram os primeiros da obra da criação. Agora imagina os 24 anciãos aqui parados, esperando. Bom, Deus vai criar agora. Aí Deus cria os serafins, porque eu creio que ele começou de cima para baixo. Deus criou os serafins. Quando os serafins foram criados, o que os anjos faziam? Glória a Deus, porque criou os serafins. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus criou os querubins, glória a Deus, que criou os querubins. Quando Deus criou os arcanjos, glória a Deus. Irmãos queridos, eu tenho uma boa notícia. Quando nós chegarmos ao céu, aleluia, nós vamos conhecer os anjos. Eu digo, alguma coisa triste que eu falei? Alguma coisa triste? Quando chegarmos no céu, vamos conhecer os anjos. Gente, estou falando de coisa. Quando nós chegarmos ao céu, vamos... É que vocês já estão indo na frente. Né? Quando chegarmos ao céu, vamos conhecer os anjos. Eu quero conhecer. Eu quero saber quem é esse Gabriel que fez tanta coisa. Mas quando nós chegarmos ao céu, vamos conhecer os arcanjos. Deus, não é logo no princípio. Eu já combinei com Deus. Eu vou olhar para o Senhor 1 milhão de anos. Quando eu terminar de 1 milhão de anos, não é porque eu me cansei, é porque eu quero, aí eu vou conhecer.
Vamos conhecer os anjos, vamos conhecer os arcanjos. Depois nós vamos conhecer os querubins. Vai ser lindo. E depois nós vamos conhecer os serafins. Você sabe qual é a diferença entre serafim e as outras partes? Anjo pode vir à terra. Arcanjo pode vir à terra. Querubim pode vir à terra. Pode vir, mas não costuma vir, não. Agora, serafim não pode vir à terra. Serafim não pode vir a este planeta. Os serafins estão tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão perto de Deus, que absorveu glória, absorveu fogo. Se um serafim chegasse em algum lugar dessa terra, a terra se derreteria num instante. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais quem está perto de você não aguenta. Quanto mais alguém está perto de Deus, mais difícil fica para alguém suportar. Moisés, que não subiu ao céu, só subiu ao monte. Mas porque Deus desceu, o Moisés ficou ali perto de Deus. Quando ele desceu, olha, não quero nem te ver, Moisés. Porque, e era um homem. Agora imagina nós glorificados vendo os serafins. Quando chegarmos no céu, vamos ver os anjos. Quando chegarmos no céu, vamos ver os arcanjos. Quando chegarmos no céu, vamos ver os querubins. Quando chegarmos no céu, vamos ver os serafins. Agora a nossa curiosidade vai ficar. Aí quando chegarmos, não precisa ninguém me dizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 20. E eu vou dizer uma coisa: no dia em que Deus criou a igreja, nos seus planos, como os serafins estão, como os anciãos, como os primeiros criados na obra de Deus, eles devem ter compartilhado. Compartilhado quer dizer, devem ter tomado conhecimento do propósito de Deus em criar a igreja. E eu queria avisar uma coisa para os irmãos: quando nós chegarmos ao céu, nós seremos cumprimentados pelos anjos. Sejam bem-vindos. E eu posso falar um segredo, pastor? Porque é meio forte. Eu posso falar? Posso falar? É meio forte o segredo que eu vou falar. Posso falar? Quando nós chegamos no céu e os anjos... ó igreja, estamos tão contentes porque vocês chegaram. Por que, anjos, que vocês estão contentes? Porque desde que aquele grupo saiu daqui de cima, este lugar aqui, chamado céu, ele nunca deixou de ser perfeito, mas ele era incompleto. O céu hoje é um lugar perfeito, sempre foi e sempre será, mas não é um lugar completo, porque saíram alguns e ficou aquela vaga. O que é que nós vamos fazer lá em cima? O que nós vamos fazer lá em cima? Por isso que a Bíblia diz: até que se complete o número. Então há o número dos que vão corresponde ao número dos que saíram. Só que tem uma coisa: os que saíram ficavam em pé ou voavam o tempo todo, e os que vão chegar vão sentar-se, e vão sentar-se no trono ao lado do Cordeiro, porque aqueles foram salvos pelo sangue de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Depois de sermos saudados pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, depois de pela primeira vez na história nós cantamos num coral. Pastor Moisés é muito ligado à música, é um adorador por excelência, e ele sabe, todo mundo aqui também sabe, mas ele sabe, como maestro, ele sabe que para se cantar bem precisa ensaiar. Deixa eu dar uma notícia para os irmãos: o único coral que cantará sem ensaiar será o coral da igreja. Quando chegar no céu, nós não precisaremos ensaiar, porque na hora que nós estivermos diante do Cordeiro, o olhar do Cordeiro inspirará a nossa vida, e nós cantaremos sem ensaio, porque a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor. Aleluia. Foi vocês que fizeram isso? Olha lá, rapaz. Pois bem, falta dizer uma coisa: os anjos vão nos receber com alegria. Amém? Os arcanjos também.
Os querubins também. Os serafins também. E depois, por último, quem vai nos saudar com alegria? Os 24 anciãos. Eu imagino ele dizendo: que bom que vocês chegaram, porque desde o dia que nós somos criados, Deus nos disse, o Criador nos disse, que Ele faria a sua obra da criação até que chegasse o dia em que Ele nos daria uma surpresa. E a grande surpresa do céu é a chegada da igreja do Senhor lá em cima. E a surpresa da chegada da igreja trará uma alegria tão grande que nunca mais os anjos fiéis se lembrarão que algum tempo houve infiéis lá em cima, os quais foram postos para baixo, porque a verdadeira alegria é capaz de eliminar qualquer tipo de lembrança de alguma tristeza. Você e eu seremos motivo de mais alegria no céu. Aplauda o Senhor se quiser. Aleluia, 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 aleluia. Meu filho, você, como é o teu nome? Sim, com você, hein? Vitor. Quando eu estive da última vez, você estava aqui? Não. Mas você já me conhecia? Não. Ok. Isso é muito melhor. Eu posso pedir um favor a você? Dá um pulinho aqui à frente, por favor. Você é Vitor. Vitor de Vitória, não é? Você nasceu para vencer. Vitor, você tem quantos anos? 15 anos. Eu já tive 15 anos. Agora, meu filho, faz tempo, rapaz. Pelo amor de Deus.